Olá, caros alunos do curso de pós-graduação da especialização em marketing do Campus Lages do Instituto Federal de Santa Catarina. Aqui, professor Thiago Meneghel, da disciplina de Introdução ao Marketing, com auxílio da Grace, nossa intérprete de Libras. Bom, na videoaula de hoje, nós vamos encerrar a nossa disciplina vendo o quarto P, o P de promoção do verbo promover, ok? Pessoal, importante, antes de iniciarmos essa última videoaula, nós estamos vindo numa sequência, correto? Primeiro, P de produto, depois preço, depois praça, logística e por último, promoção. Isso tem uma razão de ser, né? Muitas pessoas confundem marketing com promoção, publicidade, propaganda, relações públicas e todas as ações que nós vamos ver nesta videoaula. Mas preste muito atenção. Marketing é o departamento da empresa que olha para o mercado, que olha para o público-alvo. E não adianta apenas concentrar esforços e estratégias neste último P. Nós brincamos na área de marketing dizendo que antes de chamar uma pessoa, antes de convidar uma pessoa para visitar a sua casa, você precisa organizar a sua casa, né? Limpar, preparar, pensar naquilo que você vai oferecer para a visita e tudo mais, né? No marketing é a mesma coisa. Não adianta eu chamar as pessoas através da comunicação e não ter um produto adequado, um preço adequado e não estar com um produto disponível no local, né? Não adianta nada eu fazer uma comunicação chamando as pessoas para comprar o meu produto e não ter o meu produto distribuído lá no PDV, ou estar colocado a um preço equivocado, ou ser um produto que não satisfaça as necessidades do meu público-alvo. Então, preste atenção, né? Muito importante. Nós temos que começar a pensar lá no início. Não é simplesmente recebermos um produto definido por um engenheiro de produção, com um preço definido pelo departamento financeiro, né? Com a logística definida pelo dono da empresa, ou por quem quer que seja, e aí agora é função do marketing fazer com que isso venda. Não é assim, né? Nós precisamos ter o produto, o preço, a praça, entre outras questões que a gente não falou, por exemplo, questões relacionadas a atendimento do cliente, né? Pós-venda e tudo mais, focados no nosso público-alvo. O marketing precisa ser uma filosofia da empresa. E aí sim, por último, a gente utiliza o P de promoção, né? A gente utiliza as nossas estratégias de comunicação apenas para informar ao nosso mercado, ao nosso público-alvo, que aquele produto que vai satisfazer as necessidades e os desejos dos nossos clientes a um preço justo para esse mercado, está disponível de forma conveniente para ele em determinados locais e à disposição dele. E aí, pronto, a comunicação se torna simples, porque nós temos realmente um valor a ser comunicado. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, venham comigo. Muito bem, vamos então dar prosseguimento na nossa aula, que como eu já falei, né, conclui aí os nossos estudos sobre o mix de marketing e conclui também as videoaulas dessa disciplina de introdução ao marketing na nossa especialização, né? Nós então já vimos o P de produto, já vimos o P de preço, já falamos sobre logística, sobre praça, e na aula de hoje, na nossa videoaula atual, nós vamos falar sobre o P de promoção, o P que representa o mix de comunicação. Bom, dentro do mix de marketing, também conhecido como os famosos 4 Ps, nós temos um P que é o P de promoção e que tem
um mix de comunicação. Várias estratégias, macroestratégias, dentro dela microestratégias, né, para que a gente possa se comunicar com o nosso mercado. Então, aqui está algumas possibilidades, vamos chamar assim, do nosso mix de comunicação. Propaganda, publicidade, promoção de vendas, relações públicas, vendas pessoais ou direta, marketing direto, boca a boca, e eu gostaria de conversar um pouquinho também sobre a evolução que nós tivemos nos últimos anos, e aí vou falar um pouquinho então sobre web marketing, marketing de conteúdo, marketing em ambiente virtual, né? Na verdade, a gente não vai se aprofundar em nenhum desses, né? Aqui, o nosso objetivo é que a gente tenha uma noção geral do mix de comunicação, né? Dos conceitos, né? O que é uma propaganda, quais são as práticas mais recorrentes quando a gente fala de relações públicas e assim por diante, porque ao longo da especialização, né, a partir do próximo semestre, nós vamos nos aprofundar aí sobre cada uma das estratégias e possibilidades, né? Vocês viram que esse conteúdo é bastante longo, né? Então, esse P de comunicação, nós vamos dividir em duas videoaulas, vamos fazer um intervalinho aí, né? Porque eu acho que uma videoaula tem que ter no máximo aí 30 minutos, e em 30 minutos não é possível que a gente converse sobre todos esses temas, tá ok? Então, vamos lá. Começando com o conceito de propaganda, né? Quando a gente fala de propaganda, em geral, na mente das pessoas, vem o conceito, né? Ou a gente se lembra dos filmes televisivos, né? Propaganda, aquele pequeno comercial que a gente chama, né? Aquele pequeno filme que passa no intervalo da programação televisiva. Agora, aqueles pequenos vídeos, né? Aqueles pequenos filmes que passam antes de um filme no YouTube, ou no meio de um filme no YouTube, ou no meio de um jogo que seja online, né? Então, isso é o que vem na mente quando a gente fala de propaganda. Mas, na verdade, aqui no mix de comunicação, o conceito aqui de propaganda é qualquer forma paga, termo paga aqui é muito importante, de apresentação e promoção não pessoais, não direta, né, feita por uma pessoa específica, de ideias, mercadorias ou serviços por um anunciado ou uma anunciante, né, identificado, tá ok? Então aqui nós temos algumas características importantes da propaganda. Ela tem que ser paga por aquele tempo e veículo específico, né? Quando nós estamos falando de propaganda, nós estamos comprando, por exemplo, um espaço no jornal. Não pode ser algo que a gente vai dar uma entrevista e a pessoa vai escrever com as palavras... Não, a propaganda... Nós vamos comprar tantos centímetros por tantos centímetros na página número 3 da edição do jornal, que tem uma tiragem de tantos mil exemplares. Então isso é uma propaganda, né? Um rodapé de jornal, por exemplo, é uma propaganda. Por quê? Porque é uma forma paga, não é uma relação pessoal, então você não está entregando aquilo para uma pessoa específica, ou não está tratando de forma direta com um determinado cliente, né? E quando você faz o seu anúncio, né, está claro ali qual é o produto, qual é o serviço que está sendo promovido, né? Está sendo divulgado, ok? Isso então é o nosso conceito de propaganda. Vamos ver então tipos de propaganda, né, que nós podemos fazer. Anúncios impressos, né, ou eletrônicos. Então aí um flyer, né, é um tipo de propaganda, da mesma forma que um banner num determinado site é um tipo de propaganda, né? Nós temos também a propaganda em embalagens, tá? Tome cuidado aqui com esse conceito. Por quê? Porque lá, quando a gente tratou do P de produto, nós também falamos de embalagem, né?
Só que são conceitos distintos. Lá na embalagem, o gestor de marketing ele está preocupado se aquela determinada embalagem é a embalagem que o seu público-alvo deseja. E aí, quando eu falo de embalagem, nós estamos falando de isopor, é de papelão, é de plástico, é alta, é baixa, é redonda, tem relação aí com o tamanho também, né, que precisa ser definido, vai ser de 1 litro, de 5 litros, de 10, de 200 ml, né? Qual é o tamanho, qual é a embalagem, né? É uma embalagem mais sofisticada, é mais rústica. É isso que nós estamos falando quando a gente trata de embalagem lá no P de produto. Agora aqui, na propaganda, nós estamos falando do espaço de comunicação que eu tenho no meu produto, que vai junto com o meu produto, né? Verifiquem que aqui nesse exemplo, a embalagem em si, ela é de plástico, né? Tem um determinado tamanho aqui, né? Mas em volta da embalagem vem um papel, um cartão, né? Que inclusive é muito semelhante a esse anúncio impresso que nós acabamos de falar no slide anterior, né? É praticamente um flyer que reveste a embalagem. Nessa embalagem superior, aqui nesse flyer que está sobre a embalagem de plástico, nós temos um espaço para nos comunicar com o nosso cliente. Então, aqui eu posso expor a minha marca, a marca do produto, alguns diferenciais. Esse espaço de comunicação é para nós propaganda e é um espaço importante de comunicação, até porque nós sabemos que muitos clientes decidem a compra, né, no PDV. E no PDV, então, é um espaço importante de comunicação, né? Nós vamos ver que nós vamos ter displays e outras opções para utilizar no PDV, mas embalagem também é algo importante da nossa estratégia de comunicação. Esse flyer pode ir em volta da embalagem ou pode ir dentro da embalagem em alguns produtos, né? Então, encartes que vão junto com a embalagem também é um tipo de propaganda. Muito bem. E os famosos filmes, né? Aqui é aquilo que realmente as pessoas geralmente lembram, né, como sendo propaganda, os filmes. Nós vamos falar bastante sobre filmes, né, ao longo da especialização, vamos tratar de mídias onde eles podem ser expostos e por aí vai. Mas agora, para esse início de especialização, o que eu gostaria que vocês lembrassem é que nós podemos ter 3 tipos principais de diferença dos filmes. Nós podemos ter alguns filmes, e talvez são os mais comuns, aqueles que o gestor de marketing mais pensa, né? Que são filmes que falam sobre características objetivas, questões práticas, né? Um benefício que um determinado produto tem que a concorrência não tem, certo? Esse é um tipo. É um filme que fala mais a razão, é um filme mais objetivo. Nós temos um segundo tipo de filme que mistura um pouco de razão com um pouco de emoção. Então, ele fala de um atributo que o produto tem, né? Deixa claro esse atributo objetivo, mas ele extrapola aquilo que realmente seja possível, né? Eu lembro muito das propagandas de Omo, por exemplo, né? Omo realmente serve para limpar uma roupa, para deixar ela mais branca e por aí vai. Mas nas propagandas de Omo, eles extrapolam, né? Eles põem lá um tonel gigantesco de roupa, uma caixa de Omo, aquilo limpa tudo. Então, aquilo já fala um pouco a emoção das pessoas mais do que a razão propriamente dita. E nós temos um terceiro tipo de propaganda que basicamente não fala a razão, ela só fala a emoção. E ela tende a solidificar a marca muito mais do que ser algo que vai refletir rapidamente nas vendas. Mas elas têm uma vantagem que elas perduram geralmente mais na memória do consumidor.
Lembro, por exemplo, das propagandas da Coca-Cola de final de ano, né? Aqueles ursos polares tomando Coca-Cola, enfim, né? Ali não está falando nada do produto Coca-Cola. Se ele é gostoso, se ele é mais saboroso que a concorrente Pepsi, se a embalagem dele é melhor, se o preço... Não está falando nada do produto em si, né? Está passando uma emoção que tenta-se vincular ao produto, mas que, na verdade, aqueles ursos poderiam, sei lá, fazer propaganda de amaciante de roupa, poderiam fazer propaganda de roupa, né, fofinha, né? Eles não têm uma relação direta com o refrigerante. Eles falam mais da emoção. Então nós temos propagandas que falam mais a razão, são propagandas mais objetivas. Nós temos propagandas que falam mais a emoção, são propagandas subjetivas e podemos falar, inclusive, propagandas mais lúdicas, né? E temos aí um terceiro tipo, que seria um intermédio entre esses dois modelos principais. Para exemplificar isso, eu trouxe aqui para vocês uma propaganda da Black Friday, que vai ser uma propaganda objetiva, que vai falar de uma questão, preço. Lá você encontra o preço tal, né? Uma questão bem objetiva. Não vai falar de qualidade da empresa, inclusive, outra vai focar muito no preço. Trouxe aí uma propaganda do Tic-Tac, que vai falar sobre o poder de refrescância do Tic-Tac, como que o Tic-Tac combate o mau hálito, né? Te dá um hálito mais fresco e mais suave, vamos chamar assim, né? Mas vai falar isso de uma forma muito lúdica e muito extrapolada, né? E depois, então, nós vamos ver um filme do Serenata de Amor, que praticamente não vai falar sobre qualidade nenhuma do bombom, vai basicamente falar as emoções, ok? Vamos lá, então. Comprovado. Ninguém supera o Black Friday da Superlar. É pra vender tudo. Guarda-roupa ACP Acácia 2 portas 4 gavetas de 499 por 259. Fogão Real Sierra 4 bocas de 499 por 289. O melhor Black Friday tá na Superlar. Refrigerador Consul de 2.199 por 1.099 para tudo. É um Consul por 1.099? Porra pra Black Friday Super. Todo mundo que assiste televisão, ou mesmo hoje em dia na internet, vê propagandas de várias concorrentes, né, dessa loja, também com propagandas muito similares, né? Uma informação muito objetiva, né, quantitativa, até no caso ali, preço, numa data específica, né, não dá nenhum suporte, nenhum diferencial, né, não cria nenhuma reputação muito específica aí para a marca, ok? Bom, a outra propaganda que nós vamos ver, aí então a do Tic-Tac. Excusez-moi, je cherche le chemin de la gare. La gare, c'est très simple. Alors, vous prenez l'avenue Jean-Luc Anouet là, qui est en face de vous, là, et puis vous prenez la première qui est à droite. Excusez-moi, oui, je cherche la gare. La gare. Oui, Alors, vous prenez pas. C'est par là, après faut passer. Monsieur ? Première discrimination. C'est dur depuis très longtemps. Effectivement. Prends un tic-tac. Un tic-tac.
aí então uma propaganda, né, do Tic Tac, que fala sobre uma característica do produto, a frescância, o bom hálito, enfim, né, mas que fala isso de uma forma muito lúdica e muito extravagante, né, como se fosse um mau hálito ali, capaz, né, de fazer desmaiar, né, uma cidade inteira, né, e que então era importante a pessoa estar sempre com hálito refrescante, né. E essa nossa última propaganda, nosso último filme, nós vamos ver uma temática do Serenata de Amor. Claro que tem relação com o produto, porque tem o nome Serenata de Amor, né? Mas que vocês vão perceber que fala muito pouco do produto. Inclusive, nós vamos saber qual é o produto de que a propaganda está falando muito lá no final, né? Segundo alguns psicanalistas, quando se apaixona, você não se relaciona com alguém de carne e osso, mas com uma projeção criada por você mesmo. E a projeção que fazemos é de um ser absolutamente perfeito. Mas depois de um período, a projeção acaba e você passa a enxergar de verdade a pessoa com quem está se relacionando. Invariavelmente, algumas virtudes do parceiro e da parceira vão embora junto com a projeção. Outras ficam. E se o que ficou de cada um for suficiente para os dois, a relação perdura. Caso contrário, ninguém sabe o que faz o botãozinho ligar e iniciar uma nova projeção. Mas fortes indícios apontam para um único e delicioso suspeito. O Serenata de Amor. O amor é inexplicável, mas tem umas coisas que você pode entender. Muito bem, né? Então, nessa questão dos filmes, né, o que eu queria que ficasse claro para vocês é que dentro dos filmes nós também temos que alinhar, né, a proposta do nosso filme ao nosso produto, ao nosso mercado, ao nosso público-alvo, né? Nós vamos debater bastante isso ao longo da nossa especialização, né? Mas filme não é simplesmente você elaborar um trailer, né? Algumas imagens, enfim, que valorizem vantagens objetivas do seu produto, ou seja ele um bem ou um serviço, né? O filme tem aí todo uma estratégia de posicionamento, né, para compor o mix de comunicação da organização. Muito bem, mas nós vamos falar disso mais adiante. Continuando aqui nas nossas estratégias potenciais de propaganda, os manuais e catálogos de produto também são considerados espaços, né, ou meios de comunicação de propaganda. É bem verdade que os livros de marketing, né, são livros universais, mundiais, e acredito que talvez em alguns outros países, né, os manuais e os catálogos possam realmente ser um veículo de comunicação mais interessante empresa-consumidor final, né? Aqui no Brasil, a gente gosta pouco aí de ler manuais ou ler catálogos, né? Então, não é uma ferramenta tão utilizada ou tão valorizada do ponto de vista do marketing. Muito bem. Cartazes. Cartazes é uma ferramenta, né, que faz bastante tempo que é utilizada e que está entrando em certo desuso. Mas alguns produtos ainda utilizam de certa forma, né? Cerveja é um produto que usa cartazes há muitos anos, né? Trouxe aqui para vocês, por exemplo, esse cartaz da Mausebier, a cerveja doce para senhoras e crianças, né? Da época ainda que criança podia beber bebida alcoólica, que, né, era um tônico, na verdade, contra a anemia e a palidez, né? Isso é bastante antigo, mas eu não sou tão antigo assim, e me lembro que quando eu era criança se falava que a mulher que estava tendo problemas de amamentação, né, que tinha pouco leite para alimentar o bebê, deveria tomar Mausebier, né? Hoje em dia, a mulher, durante toda a gravidez,
e todo o período em que está amamentando não toma bebida alcoólica, né? Na época era entendido como algo vantajoso tomar bebidas, cerveja Malzbier, né? Então, mas os cartazes, aqui o que nós estamos tratando é dos cartazes. Os cartazes são utilizados há muito tempo e até hoje nos bares, né, nos locais onde se consome bebida, é comum você encontrar cartazes para incentivar o consumo desse produto, ok? Outdoors. Outdoors é um caso assim interessante porque a grande parte da nossa mídia vem migrando para o universo digital, né, virtual, mas os outdoors ainda existem nas cidades, né? As pessoas ainda precisam se deslocar de casa para o trabalho, de casa para a escola e são impactadas pelos outdoors. Evidente que eles fazem parte de um pool de comunicação muito grande. Na rua, hoje em dia, nós temos muitos letreiros e placas e muitas coisas, então eles ficam aí nesse universo muito poluído de mensagens, né? Mas eles têm aí efeito ainda e são ainda ferramentas interessantes, né? Agora, do outdoor eu trouxe aqui um exemplo, porque a gente vai também falar um pouco mais sobre eles mais adiante, mas de início a gente tem que saber que o outdoor ele precisa ter uma quantidade muito pequena de informações, de dados, né? A pessoa passa na frente de carro, ou está dentro do ônibus, ou está dirigindo o carro, ela passa na frente do outdoor por poucos segundos, né? Então não adianta eu ter ali telefone, e-mail, informações, né? Porque dificilmente um pedestre, né, vai parar e ficar lendo um outdoor, né? Até pode acontecer, mas é muito raro. Então o outdoor ele precisa ter poucas informações. E aí eu trouxe para vocês um exemplo para dizer que esse é um outdoor com poucas informações, né? Nós temos aqui uma propaganda da BBC, né? Canal de televisão britânico, sobre uma série, Drácula, né? E você rapidamente, olhando o outdoor, você entende qual é a propaganda. Quanto mais criatividade você colocar na sua comunicação, maior a probabilidade de ela reter a atenção do público, né? Nesse caso específico aqui, durante o dia já é um outdoor um pouco diferente, muitas estacas, né? Que é a forma que a sabedoria popular sabe que uma estaca de madeira fincada no coração seria aí uma das formas de matar o Drácula, né? Então você tem várias estacas, mas percebam que há uma luz, duas luminárias aqui na parte superior do outdoor e uma outra luminária nessa lateral. E esse efeito é produzido à noite, né? Também todo mundo sabe que o Drácula, né, gosta da noite, não gosta do dia. À noite, essa lâmpada projeta uma luz sobre as estacas que formam essa sombra, que não é atrapalhada por essas outras duas iluminações que destacam o nome. Bom, obviamente, esse é um outdoor que chama atenção e que, inclusive, vai fazer com que algumas pessoas batam foto e encaminhem por WhatsApp, por redes sociais, né? E ele, inclusive, ganha uma projeção em um viés digital, né? Para além da propaganda em outdoor propriamente dita. Muito bem, display de pontos de venda, né? A embalagem é muito importante porque é uma comunicação no ponto de venda e no ponto de venda nós podemos ter displays também como forma de propaganda. É um espaço pago, anunciante determinado, né? Então é uma forma de propaganda. Ok? Muito bem. Sobre propaganda, era isso que nós tínhamos que conversar. Daqui a pouquinho a gente retorna com a continuação da nossa videoaula, falando aí sobre as outras estratégias do mix de promoção, do mix de comunicação.
Até lá, grande abraço, tchau, tchau.